O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, meu Mutumbá, espero que estejam todos bem. Venho hoje aqui, mais uma vez, Pai Cláudio de Oxóssi, no seu programa Arabiaí, em Foco. Hoje, quero agradecer também, em primeiro lugar, aos compartilhamentos. Nosso programa está tendo uma aceitação muito boa. Estou muito feliz, espero que continue assim, vocês compartilhando, vocês assistindo os nossos programas. Hoje eu vou falar um pouco de mim. O programa de hoje vai ser um pouco da minha história, um pouco da minha passagem e até os dias de hoje dentro do Candomblé e da Umbanda. Um grande prazer, a minha filha Ana Laura vai estar me entrevistando hoje. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre o Pai Cláudio de Oxóssi aqui da cidade de São Roque. E também queria agradecer nosso primeiro colaborador, a empresa Centro Terapêutico Manaim, você que está aí, infelizmente, com algum problema com álcool, drogas, enfim, tem alguém da família ou algum conhecido. Queria agradecer lá ao seu Márcio, a Dona Maria, o Otaviano, a Sara, pessoal do grupo do CT, Centro Terapêutico Manaim. Forte abraço aí. Vamos ao programa que vai ser maravilhoso, como todos são. Até já. Vamos lá. Comunidade Terapêutica Manaim, São Roque.
tratamento é realizado em sistema de internação voluntária. Visa a recuperação através do autocuidado e sociabilidade, palestras, estudos dos 12 passos do NA e AA, dos 12 princípios do amor exigente, grupos de sentimentos e ajuda mútua, juntamente com espiritualidade, plano de prevenção à recaída, PPR, terapia racional emotiva, TRE, treinamento de habilidades sociais, THS, palestras motivacionais, musicoterapia, voltadas para a valorização da vida e sua capacidade de reescrever seu novo caminho. Atividades recreativas, realizada por profissional especializado que ajuda no processo de desintoxicação natural, desenvolvendo a reabilitação motor e física. Contamos também com academia, jogos, campo de futebol, piscina. Todas as atividades são realizadas conforme o cronograma e orientação do educador físico. Atendimento psicológico e psiquiátrico, conforme a demanda. A dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Por isso, a importância da mudança dos familiares também. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque. Através da Oeste Paulista TV, no programa Arabiaí em Foco. Eu sou Ana Laura e hoje eu converso com o meu pai e Babalorixá, Cláudio de Oxóssi, para falar um pouco mais sobre a trajetória de vida, né, dele, também na Umbanda e no Candomblé. Então eu gostaria que o senhor se apresentasse, né, para o público. Eu sei que o pessoal já pôde saber um pouco mais sobre o senhor, né, não de uma forma mais ampla, mas desde o dia 19 de fevereiro, quando estreou o programa, o senhor já teve a oportunidade de se apresentar e de fazer, né, algumas entrevistas, falar também sobre a trajetória de vida de um outro pessoal, né, de pais de santo também. E agora chegou o seu momento. Gostaria que o senhor se apresentasse. Boa tarde a todos. Como minha filha disse, vocês já me conhecem. Algumas pessoas já me conhecem. Eu sou o pai Cláudio de Oxóssi, Babalorixá aqui da cidade de São Roque. E um grande prazer para mim, minha filha aqui me entrevistando. Um espaço que foi dado a mim através da Oeste Paulista TV. Você quer saber como eu comecei na religião, como foi o início de minha vida na religião? Com quantos anos o senhor conheceu, né, Umbanda e o Candomblé? Eu conheci a Umbanda propriamente, em primeiro lugar, através de meus pais carnais. Eu fui batizado na Umbanda com 2 meses de vida, num terreiro de Umbanda que existe hoje ainda na cidade de São Roque, tendo espírita Cacique Taipu. Cacique Taipu. Na época, o pai de santo atuante se chamava Irineu. E eu fui batizado, minha mãe e meus pais já seguiam a casa, eu fui batizado em 1972, com 2 meses de vida. Eu comecei a conhecer a Umbanda. E dali para cá, estou até hoje. Fui batizado com 2 meses de vida, como disse, e continuei na religião. No início, quando eu comecei a entender um pouco das coisas, eu comecei a tocar atabaque. Eu, muito pequenininho, com 4, 5 anos de idade, eu já arranhava alguma coisa de Umbanda no atabaque. Eu não tinha altura, mas a minha mãe me segurava na perna, assim, dito por ela me contou isso várias vezes, com orgulho. E dali em diante eu não saí mais da religião. Eu continuei amando essa religião maravilhosa, aprendendo a amar a Umbanda, um pouco dos seus costumes, de suas... Enfim. A religião, eu, desde muito novo, eu nunca saí dela. De 72 que eu nasci, até os dias de hoje. Uma coisa também que me desperta a curiosidade, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais. Em uma outra oportunidade, o senhor já havia contado, né, não só para mim, mas
para os seus filhos de santo a respeito da sua história com o seu chuveludo, né? Que foi uma parte principal da sua vida na religião. E chuveludo. Como eu conheci, o primeiro contato que eu tive com essa entidade maravilhosa. Meus pais se separaram cedo, eu tinha 3, 4 anos de idade. E tivemos algumas dificuldades, eu e minha mãe, meus irmãos mais velhos casaram-se, enfim. Ficou mais eu e minha mãe. E um irmão chamado Carlinhos. E nós passamos algumas dificuldades. Fui uma pessoa que passei muita dificuldade na minha vida em questão, até de fome, cheguei a passar fome. Morava num sítio. E às vezes, no final da tarde, final de dia, já entrando à noite, minha mãe parava, sentava assim na porta da cozinha, e eu sentava ao lado dela, mais ou menos com uns 8 anos de idade, e saía, eu sentia muita fome, e tinha um quintal, e logo assim tinha um matagal, um mato, uma floresta, e uma vez ou outra saía um homem daquele mato, vinha até mim, e trazia como se fosse uma bandeja. E eu olhava aquilo, eu com muita fome, eu olhava aquela bandeja, parecia-se trufas. A visão parecia-se trufas de chocolate. E ele me oferecia, e eu pegava aquilo, comia, eu olhava para minha mãe ao lado, parecia que ela não percebia, eu também com a fome que estava me abatendo ali, também nem me preocupava se ela estava vendo ou não. E eu ficava dias, até 2, 3 dias sem fome após aquilo. Ele olhava para mim, um homem de calça branca, sem camisa, um charuto na mão, olhava para mim, sorria e voltava para dentro daquele mato. E isso aconteceu algumas vezes. Quando eu tinha 12 anos, um detalhe importante. Dessa casa que eu nasci, o Pai de Santo dizia, a entidade do Pai de Santo falava sempre para minha mãe, e eu cheguei a ouvir isso, que eu tinha nascido naquela casa, mas eu não era para aquela casa, que eu ia seguir um outro local. E assim aconteceu. Esse senhor chamado Irineu, ele se separou, ele deixou a casa na mão da mulher, da esposa dele na época, que foi a que ficou com a casa até os dias de hoje. E dali eu saí, acho que com uns 10 anos de idade, eu saí dessa casa e fui para a casa de Francisco de Paula Tomé, saudoso Pai Tomé da cidade de São Roque também, que também hoje a casa dele ainda é ativa. Hoje é o filho que comanda, Pai Paulo de Xangô, que comanda. Com 12 anos de idade, incorporou um Exu em mim. Se manifestou, com 12 anos de idade. Essa entidade se manifestou. E dali em diante, doutrinado por Pai Tomé, eu vim a saber quem era aquela entidade que tinha incorporado, se manifestado em mim. Que foi dado, o Tanca Rua das Almas era o chefe da casa, na linhagem de Exu. E batizou essa entidade como Exu Veludo, com 12 anos de idade. Aí veio a minha trajetória dentro da religião. Eu tocava um pouco de atabaque, uma vez ou outra incorporava. No ano de 2000, antes disso, eu iniciei na religião de Candomblé, também me iniciei para o santo, popularmente falado. Eu fiz o santo em 1990 pela mão de Pai Tomé. 1990. Eu saí na sala em julho de 1990. Tanto tempo já. Feito de Oxóssi. Isso aí. E
Antes disso, o seu Veludo virou e tal, aconteceu, eu dei uma puladinha, mas é mais ou menos para vocês entenderem. Na iniciação, o senhor foi informado, ele chegou a comentar que era um Exu que já te acompanhava desde a infância? Não. Ou o senhor veio a saber disso depois? Não, eu vim saber disso depois. No ano de 2000, eu estava uma noite deitado na minha cama, e um homem adentrou meu quarto. Eu fiquei meio em transe, meio paralisado. Ele veio ao lado da minha cama, me pediu para levantar, ficar em pé. Eu não ouvia a voz. Melhor, eu ouvia a voz, eu não via ele movimentar os lábios para falar comigo. E eu naquela preocupação de saber quem era. Quem é aquele homem que entrou dentro da minha casa? Fiquei em pé, como ele pediu. Ele me abriu os braços, eu abracei. E ele abaixou em meu ouvido, e eu perguntando mentalmente quem era, a preocupação de saber quem era. Ele disse a mim: muito obrigado por todos os anos que você cede a sua matéria para mim trabalhar. Eu me chamo Exu Veludo. Uma coisa muito forte, que era aquele homem que trazia o alimento para mim, quando eu era criança, nos momentos de dificuldade. Eu fiquei muito emocionado. Foi no dia 7 de janeiro de 2000, 2 dias após o meu aniversário. E daquela data em diante, eu sempre tenho uma mensagem dele, nesses dias próximos ao meu aniversário. Essa foi a passagem de seu Veludo, que é até hoje em minha vida. Então, quem é Exu Veludo? Depois de Olodumare, Deus, Oxóssi, que é meu pai, é seu Veludo que sempre me direcionou na vida. Sempre o homem que veio dando uma palavra, incorporando, seu Veludo vendo, seu Veludo escrevendo, falando, ele vai ter um filho assim, um filho assado, vão ser que nem o Daniel e o Claudinho, que são os mais novos. Seu Veludo disse, escreveu para sua mãe, você vai ter um filho, homem, o primeiro filho, e vai vir mais um, que o primeiro vai se parecer muito com ele fisicamente, mas vai ter o seu gênio. E o segundo menino vai parecer muito com você fisicamente e vai ter o gênio dele. E realmente aconteceu. Depois dessa palavra, com 1 mês e meio, a mãe Poliana chegou com o resultado do médico, que realmente ela estava grávida. Hoje em dia a gente vê, né, que tudo que ele falou na época se concretizou. Muita coisa. Eu acredito que 80%. Isso também é uma grande representação, tudo que ele está contando, do quanto, né, o seu Exu Veludo é presente, não só aqui, né, nesse local que a gente está, mas na vida pessoal, né, em tudo o que ele é envolvido diretamente. Tanto é que todos os anos o senhor faz, né, uma festa para em louvor, né, todos os anos. Veludo. Desde quando que o senhor começou a celebrar essa... A primeira festa de seu Veludo que eu fiz foi aqui, em 2007. Primeiro festivo a Exu Veludo foi nesse terreiro, nesse barracão, em 2007. Após tudo isso, eu na casa de Pai Tomé, fiz santo em 1990, né, como eu já disse. Eu continuei praticando a religião, lógico. Ele veio a falecer em 1993. Nosso saudoso Pai Tomé fez a passagem. Eu fiquei nessa casa mais 6 anos. 6 anos. Com o filho dele, o herdeiro, Pai Paulo. Após
Ali eu saí e fui para uma casa de Angola, aqui mesmo na cidade também. Dei minhas obrigações na Angola, mudei de nação, porque ele também tocava quetu. O pai também tocava quetu também. Umbanda e também quetu, que alguns falam popularmente umbandomblé. E fui para essa casa de Angola aqui também, né? A Angola, como todos sabem, ela cultua os catiços. Me fortaleci, dei minhas obrigações. E se passaram, eu fiquei lá um bom tempo, acho que eu fiquei uns 10 anos, vindo a sair dessa casa também. Em 2009 eu fui para a casa de Pai Celso de Oxalá. Mas antes de ir para a casa de Pai Celso de Oxalá, eu já tinha esse barracão, eu já era babalorixá, dei meus anos, minhas obrigações de anos, 7 anos, enfim. E fui para a casa de Pai Celso de Oxalá. As coisas um pouco, um tanto quanto difíceis na minha vida. Voltando, enfatizando aí seu Veludo, que sempre segurou, sempre dando boas palavras, sempre não deixando a gente desanimar. Minha esposa teve um probleminha de saúde. Quando o Pai Celso de Oxalá chegou em minha casa, foi através de uma amiga em comum nossa, que se chama Márcia, conhecida na cidade de São Roque por Faugi. Ela trouxe o Pai Celso até a minha casa. Ele veio me fazer um convite. O Pai Celso tinha uma associação. Ele estava montando uma coisa muito legal. E ele veio para a cidade de São Roque convidar alguns pais de santo para fazer parte. E ela lembrou de mim e trouxe ele até minha casa. E eu, lógico, atendi ele dentro das minhas possibilidades, atendi muito bem. Servi um café, uma água, nós conversamos e tal. Ele olhou para minha esposa, perguntou que santo era e tal. Para minha filha, a Ellen, na época, também tinha passado por essa casa. Tomou o café dele e foi embora. Mas deixou um convite para mim. Queria fazer a festa. O louvor ao Mulu, o festivo, o Lu Bagé. E ele me convidou. E eu fui. Eu fui para o Lu Bagé. E a partir do momento que eu cheguei lá, eu senti que eu estava num local que eu sempre procurei. O orixá tocou no meu coração de verdade. Eu me encontrei ali. Me encontrei, me senti muito bem, fui muito bem recebido pelo Pai Celso, pela Mãe Wanda, pelo Axé o Nicolê todo, muito bem recebido. E disse para mim mesmo, é aqui meu local e aqui eu vou ficar. Continuei as minhas obrigações lá. Minha esposa também, minha família toda, entreguei minha família toda ao Pai Celso. E ele fez, arrumou o chum na minha esposa, ele fez o meu filho Daniel, meu filho Claudinho, deu obrigação na minha filha Bárbara, e as coisas foram fortalecendo. Ele me ensinando alguns caminhos que eu tinha que passar, outros não. Enfim, ele me deu a diretriz, ele me deu o caminho, como prosseguir, como continuar. Ali ele veio para cá, ele fez a primeira festa aqui de Seu Veludo, o Pai Celso participou em 2009. 2009 ele já veio, já fez orou, fez o primeiro festivo e ele presente. E as coisas começaram a caminhar melhor. Não menosprezando as casas que eu passei de forma alguma. Pelo contrário, eu tenho muito a agradecer as casas que eu passei, os ilês que eu passei, porque foi através delas que fui trilhando o caminho de eu estar hoje lá na casa de Pai Celso, aprendendo bastante, eternamente a gente vai aprender. Foi mais fácil? Não. Também não foi tão difícil. Eu era só uma pessoa que precisava um pouco mais de instrução.
precisava de uma pessoa que me guiasse pelo caminho mais correto possível. Ouvi muito, ajoelhei para aprender, como ele mesmo disse, ajoelhei para aprender, para em alguns momentos ficar em pé para ensinar. Mas digo a vocês, Pai Celso me ensinou tudo. Tenho minhas capacidades, sim. Já cheguei lá com um filho de santo, com uma casa aberta, mas quem estruturou desde o telhado desse barracão, a fundamentos de portão, enfim, de telhado, antes de fazer a primeira festa, ele disse a mim: meu filho, vamos jogar. Vamos jogar, vamos ver o que os búzios dizem, o que Oxóssi diz, o que Oxóssi quer de mim. E eu disse a ele que queria que o festivo do Seu Veludo é todo mês de novembro, e eu queria que esse primeiro ano que ele está aqui, que ele se iniciasse por aquilo. E ele: vamos jogar, vamos ver o que Oxóssi disse. E Oxóssi falou algumas coisas, aceitou, Seu Veludo também aceitou, a mão dele, né? Mas quando nós saímos do meu quarto de Búzios, ele veio até esse barracão e falou assim: Cláudio, eu quero que você troque esse telhado. Eu quero que você troque esse telhado, meu filho. É uma coisa aqui minha, eu não sei, tem alguma coisa aqui que precisa mudar. E eu ouvi essas palavras. E comecei a reforma do telhado. E quando os profissionais vieram para desmontar o telhado antigo, eles disseram para mim assim que não sabe como que esse telhado não tinha caído ainda. Porque era tudo de madeira e tinha madeira que estava aí por um fio de cabelo para cair. E na época aqui passava-se trem, tem a estrada de ferro, e passava-se trem e eles falaram: olha, o barulho do trem, o trem passando ali, o som dos atabaques, não sei como isso não caiu. O senhor tem uma boa proteção. E aí eu contei a ele, ele falou: tá vendo como é, meu filho, como é orixá? Então nós tínhamos que fazer o telhado, eu só não sabia por quê. Então por que eu estou contando isso? Porque existem momentos que os babalorixás, os nossos babalorixás, a Yalorixás, elas falam coisas pra gente que no momento a gente não entende, mas a gente tem que obedecer, porque eles falam pelo nosso bem, o bem da nossa família, eles querem o nosso bem. Pode ter pessoas que pensam: mas não são todos assim. Mas, gente, eu costumo dizer que babalorixá e alorixá é que nem um médico. Para uns é bom, para outros não. Mecânico é assim. Tem mecânico que é bom para um, para outro não é. Então, faça que nem a mim, procure o seu. Os outros foram ruins? Não, de forma alguma. De forma alguma. A última casa que eu passei antes de ir para a casa de Pai Celso, eu aprendi muitas coisas boas lá. Disciplina, limpeza, organização, hierarquias. Então, quando eu adentrei a casa de Pai Celso, eu já tinha um pouco disso, tanto eu como minha esposa, nós tínhamos um pouco disso na bagagem. Então, para a gente não foi novidade. Aquela doutrina que se tem, aquela organização, limpeza, aprendi muito nessa casa que eu passei, nesse sentido. Mas vai além disso, né? O candomblé, ele vai muito além disso. Como uma preparação, né? Foi como uma escada para que vocês já se sentissem mais, talvez, aptos a chegarem lá e já saberem lidar um pouco melhor, né? A melhor palavra, foi uma preparação. E eu não entendia por quê. Uma coisa interessante, quando o Pai Celso veio aqui, nesse dia da primeira visita, que ele veio aqui me convidar para aquela associação dele, naquela noite, Exu Veludo novamente, incorporou e disse à sua mãe assim: quem eu estava esperando chegou. Agora posso descansar um pouco. Não entendemos.
E tem uma coisa engraçada, mas ela disse que chegou até sair para fora para ver se tinha alguém chegando. E não era Pai Celso. E eu era o quê? Eu era um barco sem remo. Não tinha bússola. Não sabia para onde ir. Eu conhecia um pouco do mar, eu conhecia remar, mas eu não tinha remo. Meu barco era bom, mas eu não tinha remo. Então o Pai Celso chegou e disse tudo. Gente, tudo esse homem me ensinou. Até pagar minhas contas, vocês acreditam? Não tenho vergonha de falar nisso. Porque um dia ele chegou e falou, Cláudio, sente aqui, meu filho. Olha, nós temos que fazer assim, 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 porque nós não temos dia para receber. Então, quando a gente tem, a gente paga nossas contas, meu filho. Porque pode chegar no dia do boleto e a gente não ter. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante. É importante na nossa vida, que é tudo um quebra-cabeça. Tudo é um quebra-cabeça. É um efeito dominó. Se você está bem aqui, você vai caminhando bem, vai se você está. Sem diretriz. Você não consegue administrar seu dinheiro. A vida não caminha e algumas pessoas pensam que é o orixá que está atrapalhando. Não. Nós é que não estamos sabendo conduzir a nossa vida. Então, em muitos momentos, a gente precisa de alguém com uma palavra mais forte, alguém sábia para nos conduzir. E assim estou no Axé Nicolê, já para 11 anos. Feliz, meus filhos, graças a Deus. Problema outro, todo mundo tem, né? Isso é imprescindível, sempre se tem. Mas de 1 a 10, 8. 8. Tenho muito a agradecer a Exu Veludo, a Oxóssi, a Iemanjá, a Oxum, a todos os orixás, ao meu caboclo Pena Branca, ao pai Joaquim, o Preto Velho, sempre direcionando a gente aqui dentro, conduzindo a minha casa, a minha vida, a vida dos meus filhos de santo, sempre tendo uma boa palavra, sempre me soprando algumas coisas no ouvido. Para mim está dando uma palavra ao filho de santo. Isso é muito importante. Essa é a função do Babalorixá e da Yalorixá. Eu gostaria até que o senhor comentasse mais sobre essa relação, né? O senhor enfatizou bastante a chegada do senhor no Alto da Serra, com o Pai Celso, os ensinamentos. E o senhor também tem seus filhos de santo, inclusive o pessoal está aqui nos assistindo, né? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre a sua relação com seus filhos de santo, em todos os sentidos, assim, né? No sentido de dar uma palavra, no sentido de dar um puxão de orelha quando o senhor acha que é necessário. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso para o pessoal que está assistindo. Eu não sou uma pessoa muito fácil assim. Eu sou até, em alguns momentos, até enérgico demais. Porque eu cuido, eu gosto de cuidar, gosto de instruir, de dar uma palavra. Eu não posso comandar a vida deles lá fora. Eu estou aqui para comandar a vida espiritual, para instruí-los na vida espiritual. Mas tem alguns filhos de santo que trazem algumas particularidades para mim, me pedindo uma palavra. Nem todos fazem o que eu falo. Às vezes ouve aqui, mas passa 20 minutos e eu estou vendo eles postando umas coisas que não condiz com o que a gente conversou, mas fazer o quê? Ser humano. Mas protejo dentro das possibilidades, como eu costumo dizer, sempre debaixo das minhas asas, meus filhos de santo. Para mim, é muita coisa aqui dentro, né? É eles que fazem o movimentar, é eles que enfim,
A gente vive, o Babalorixá é Alorixá, a gente vive para os filhos. E às vezes até vocês, que são meus filhos carnais, ficam em segundo plano. E os filhos de santo, às vezes, conversam mais comigo do que vocês. Eles têm vocês, eles têm a mim mais do que vocês mesmos, que moram comigo. Né? Isso é verdade. É se doar, né? É doação, é dedicação. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? A respeito da relação que o senhor tem com eles. Porque às vezes pode até ser que tenha um limite, né? Como o senhor mesmo disse, tem muita coisa que eu não falo, mas às vezes eles me procuram e pedem um conselho, uma palavra. Então, é complexo, né? Às vezes o senhor tem muito mais abertura de falar certas coisas para um e para outros nem tanto. O que eu posso dizer, assim como eu sempre digo a eles, que a vida não é fácil. Hoje eu sou o Pai Cláudio de Oxóssi. Mas, há um bom tempo atrás, muita gente não acreditava que eu ia vingar, que eu ia ser uma pessoa que poderia dar uma palavra para alguém. Infelizmente, tem muita gente que vive ainda do meu erro. Elas aproveitam para falar da minha vida de antigamente. Nunca fiz nada demais, fora do normal, nunca matei, nunca roubei ninguém, nunca tirei nada de ninguém. Sempre tenho comigo que tenho o coração bom, que minha casa não tem portas para os meus amigos, para as pessoas que querem chegar com ou sem dinheiro. Eu estou aqui e não tenho medo de falar isso, porque as pessoas, muita gente sabe disso. Se bater na minha porta e tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E às vezes até nem estando ao meu alcance, eu procuro fazer. Mas, Cláudio não vai dar certo, porque Cláudio é isso, porque Cláudio é aquilo, porque Cláudio é aquilo outro. E tudo que falaram contra a minha pessoa, eu absolvi e procurei me consertar em cima disso. Essas palavras. Eu queria até agradecer as pessoas que falaram de mim, porque elas me fortaleceram muito, muito. E elas me alertaram no que eu errava. Hoje o senhor não erra mais? Erro, com certeza, todos os dias. Mas erro, tento sempre procurando acertar. Eu não persisti no erro. Né? Uma palavra de Chico Xavier. Não podemos mudar o que fizemos lá atrás. Nós podemos mudar o final de tudo. É nessa linhagem que eu carrego dentro de mim, que eu falo aos meus filhos de santo. Ninguém tem problema aqui dentro? Tem, muitos. Eles chegaram aqui, tudo foi resolvido? Não. Mas eles saem daqui com uma energia boa, com uma boa palavra. Seja minha, seja de Oxóssi, seja de Exu Veludo, seja da mãe de santo da casa, que é mãe Poliana, que também tem palavras muito boas, aproveitando para agradecer ela, porque ela passou muita coisa comigo aqui dentro. Nós fomos muito humilhados, deram muita risada de nossa cara, achando que nós estávamos errando, realmente estava, mas inocentemente, dentro da religião e até na vida, até hoje erramos. Mas vencemos. Ainda tem um longo caminho a seguir. Nossa, como tem? Minha casa é nova. Minha casa é nova. Eu estou dentro da religião desde 1972, quando eu nasci. Mas a casa em si, né? Para se falar aí de Umbanda, tem casa muito mais antiga que a minha e tal, mas eu estou no caminho. Procurando acertar, errando, tentando acertar sempre. Muita alegria. Eu não tenho nada a reclamar da religião, não tenho nada a reclamar dos orixás. Pelo contrário, eu tenho só que agradecer. Porque a cada dia, pela manhã, nós temos uma batalha. A guerra não é boa, mas uma batalha a vencer. E a gente vence. Tem dias que sim, tem dias que a gente empata, tem dias que a gente perde, mas sempre com energia, com força, procurando o melhor. Primeiro para minha família, primeiro a mim. Eu
cuidando de mim, com o meu babalorixá, como ele mesmo diz, ninguém dá o que não tem, dando minhas obrigações, tratando de meu santo, dando de comer a meu Exu, e estamos indo, vocês crescendo, né? Conseguimos aí, eu e a mãe Poliana, você já é o último ano de jornalismo, a Helen já fez a faculdade de Direito, Bárbara está aí fazendo a faculdade de farmácia, Claudinho e Daniel ainda são pequenos, vamos ver o que eles vão predestinar, mas espero estar vivo para estar colaborando para que eles também se formem. Mas tudo através daqui. Sim. Como eu costumo dizer, fumando charuto, jogando búzios, passando ebó, rezando bastante. Não pode esquecer, né, de onde vem, né, até eu não sou uma praticante, né, mas eu tenho muito orgulho. Ela não é praticante. Eu sei, né, muito do que tem aqui, né, das raízes, muito eu levo no meu coração também, porque é uma gratidão imensa. E em cima disso tudo, eu gostaria de dizer também, né, que o senhor falando sobre a sua história, sobre o que já conquistou, e eu gostaria de saber, entre erros e acertos, o senhor olhando para trás, o que é que no meio disso tudo o senhor mais se orgulha na sua trajetória? De ser o que eu sou hoje. Eu me orgulho disso. Pelo fato de ter abaixado para aprender. Eu fui uma pessoa que foi muito humilhada. Poucos acreditavam em mim. Eu não desviei o meu caminho. Eu não fui para o mundo da droga. Eu não fui para o mundo errado. Eu continuei. Dentro desse local, dentro dessas terras, quando eu cheguei até aqui, isso era um local, era uma chácara abandonada. E foi em 2001, e eu não sabia que eu ia montar aqui um terreiro de Umbanda, de Candomblé, muito menos de Candomblé. E quando eu vim, eu fiquei sozinho. Ficou eu, Deus, meu orixá e mais uma vez meu Exu. Então eu chorei muitas vezes aqui sozinho. Eu passei Natal dentro dessas terras sozinho. Não tinha luz elétrica, não tinha água, só de poço. Então eu não tinha dinheiro para pagar a luz para religarem. Se eu não tinha luz, não tinha água, porque a água era de poço. E a bomba precisa-se de eletricidade. Então, depois de algum tempo, eu arrumei um serviço numa lanchonete aqui da cidade. E com 6 meses eu consegui negociar a dívida da energia elétrica e já teve luz. Mas nesse meio tempo que eu estava trabalhando, o que eu fazia? Eu tinha na minha casa lá um colchão, uma sala e uma coberta, sem um lençol. E ali eu fiquei vários meses sozinho. E teve um Natal aqui, no final de ano, eu não tinha dinheiro, e minha filha Bárbara morava longe, eu não tinha como ir. A Ellen também, que era de outro casamento, também com a mãe dela, enfim. Eu também sem condições nenhuma. Você e sua mãe nem existiam ainda na minha vida. E eu chorei muito. Ouvindo as pessoas soltando rojões, e comemorando ali o Natal. E chegou um momento que eu me perguntei, eu sozinho ali, com uma vela acesa, e eu me perguntei o que estava fazendo ali. O que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim. E nitidamente eu ouvi uma voz que falou assim: eu mandei você ficar aqui. Não saia. Eu fiquei. O Natal caiu
num sábado. 24 foi na sexta, Natal no sábado. Na segunda-feira eu estava de folga. Já tinha luz. Eu estava de folga. E se parou, eu estava à tardezinha, era umas 6 horas da tarde, eu estava ali em frente à minha casa. Parou um carro no meu portão. Desceram-se algumas mulheres desse carro. E disseram a mim, eu queria falar com o pai Cláudio. Sou eu mesmo. Então, nós ficamos sabendo que o senhor tem um Exu muito bom e a gente queria uma consulta com ele. Mas eu não tinha. Eu não tinha um charuto, eu não tinha uma bebida, eu não tinha uma vela para dar ao Exu. Eu disse a elas, realmente, trabalho com ele há muito tempo, mas hoje eu não tenho condições de atender vocês. Eu não tenho nada aqui. E ela me falou assim, a Tânia, é o nome dela, é viva ainda. E vai continuar por muito tempo, se Deus quiser. Ela disse, nós trouxemos tudo. Daquele instante, elas tiveram uma consulta com o Exu. E naquele instante, umas 3 delas falaram, o senhor quer abrir uma casa mesmo aqui? Eu falei, sim. E elas me ajudaram. Porque eu tinha um copo, um prato, um garfo, a coragem, a fé e o bom caráter. Daí elas chegaram com meia dúzia de pratos. Nossa, foi muito assim, interessante. Pratos, panelas, tudo muito pouco, mas foi assim que eu iniciei aqui nesse local. Foi com 4 ou 5 mulheres aí que me ajudaram. Foi mãe e filha, mãe e filha. Hoje não estão mais aqui, mas tenho muito a agradecer a elas por esse início. E pela força que eu tive. Então, por isso que eu me orgulho de mim, porque eu tive a paciência, eu chorei sozinho, mas eu segurei, eu passei fome, mas eu segurei, e nunca desacreditei em orixá. Nunca, nunca, nunca. E sempre disse, se eu estou passando é porque Deus quer. E na realidade, para mim, hoje eu vejo, com um pouco de sabedoria que eu tenho, que hoje eu vejo que o quê? Aquilo estava sendo lapidado. Eu era uma pedra preciosa, mas bruta. E o Deus e os orixás estavam me moldando. Então hoje eu tenho uma palavra a dar às pessoas que chegam aqui, que passaram essas dificuldades. Um detalhe importante também. Quem me conhece de São Roque sabe que eu casei algumas vezes. Sim. E aí? Fui julgado muito tempo por isso. E até hoje ainda sou. Pouco me importa. Cláudio não pode dar uma palavra para uma outra pessoa. Cláudio teve muitas mulheres. Realmente. Mas eu posso falar. O senhor viveu? O senhor vivenciou e pode, por experiência própria, talvez. Se existe uma pessoa boa para falar, sou eu. Vou falar, não faça isso, não faça aquilo, vá por ali, vá por aqui. Então, volto àquilo que eu disse. Tem muitas pessoas que dizem, mas quem era Cláudio? Então, quem era Cláudio? O mesmo de hoje, porém, mais maduro, mais sábio, com a costa grossa de tanta cacetada. E muita gente viveu dentro da religião porque eu existia. E existo. Porque teve muita gente que aproveitou na cidade dizendo aos outros que era eu que fazia feitiço para as pessoas e elas cobravam os ebós dela para tirar o que eu tinha feito. Na realidade, eu não tinha feito nada. Porque as pessoas elas têm essa mania de jogar a culpa no outro. E temos que tomar cuidado com isso. Nós, babalorixás e alorixás, que temos uma casa e pessoas para tomar conta, nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala para os filhos fazerem, as atitudes que nós tomamos dentro da casa. Porque o candomblé não se inventa. A Umbanda não se inventa. Eu hoje comecei na Umbanda, como disse, há muitos anos. Eu vejo umas Umbanda hoje, coisas dentro de Umbanda que na minha época não existia.
Está errado o que estão fazendo? Não, não digo que está errado. Eu não conheço. Não foi a Umbanda que eu aprendi. Então, dentro da minha casa, eu não pratico. E eu costumo dizer assim, o que está certo? O que está dentro da minha casa. Porque eu gosto. Vou explicar por que eu digo isso. Porque eu gosto da estante de madeira. Você gosta da estante de vidro. Então, o que está certo? O que está dentro da sua casa. E o que está certo? O que está dentro da minha. Nem por isso estamos errados. Mas eu tenho esse costume de não imitar ninguém. Eu faço o que eu aprendi. E assim vou continuando o caminho Umbanda. Lado do Candomblé, aí veio o Pai Celso me refinando. E ainda tem muito para me aprender. Tanto dentro da Umbanda como na lei de Candomblé. Nossa, nem se fala. O leque é enorme, é vasto, né? A sabedoria de Candomblé Gente, não tem limite. Sempre tem uma coisa, sempre tem um que sabe mais, tem um antigo que sabe outra coisa. E assim nós vamos indo. Então, eu vou morrer e não vou aprender, nem a metade. Mas estou me refinando. Devagarzinho estou indo, ouvindo uma palavra do Pai Celso, um puxão de orelha daqui, outro dali. Meu filho, vá aqui, não vá ali. Cláudio, não é para fazer isso, faça aquilo. Tem que ser assim. Então eu me orgulho bastante de mim. Tenho orgulho dos meus filhos carnais, lógico. Todo mundo aí, graças a Deus, com um caráter ímpar, me respeitam, né? Porque eu também não sou fácil, né? Eu não rezo muito para dormir. Então, o que eu tenho a dizer é que a religião é maravilhosa. É um pouco da minha história, uma história, uma vida difícil. Não foi fácil chegar onde eu cheguei. Eu não nasci de chocadeira. Deus e os orixás e seu veludo sabe que eu passei para estar aqui. E que eu ainda passo. Mas só agradecer. Cláudio, tem algo que vem na sua cabeça agora, se eu perguntasse para o senhor o que o senhor ainda sonha em vivenciar, qual experiência o senhor ainda não teve e ainda quer ter dentro do Candomblé, ou talvez até relacionada a realização pessoal que o senhor queira ainda conquistar? Dentro do Candomblé, eu não sei, Candomblé, eu quero continuar, lógico, tem muita coisa para mim ver ainda que eu quero ver, muita coisa. Dentro do Candomblé, dentro da Umbanda, eu quero ver muita coisa. Agora, na vida pessoal, quero ver você se formar, a Bárbara se formar, Daniel, Claudinho, meu sonho, e netos. Agora a próxima meta é neto, né? Eu quero ter um neto, acho que eu estou... Reviver vocês. Que vai ser através do neto, lembrar, né? De vocês. Que nem você chegou na minha vida, com sua mãe você tinha 4 anos de idade. Hoje quantos anos você tem? 20 para 21. Então, criei. Ajudei a mãe dela a criar ela e por isso que eu digo, minha filha. Sem sombra de dúvida. Minha filha. Então, hoje é a hora que eu ver um neto correndo por aqui, para lá, para cá, eu vou... O Candomblé ele vai fluindo. Se eu tiver paciência e procurando ouvir como eu ouço o que meu Babalorixá diz para mim dentro da religião, tem muita coisa a acontecer ainda. Eu estou sentando, eu estou começando a gatinhar agora dentro da lei de Candomblé e eu tenho a certeza e a consciência disso. Que na hora certa, mas estou aí. Passos curtos, como diz o Chuveludo, passos lentos. Do que estão fazendo? Não digo que está errado. Eu não conheço. Não foi a Umbanda que eu aprendi. Então, dentro da minha casa, eu não pratico. E eu costumo dizer assim, o que está certo? O que está dentro da minha casa. Porque eu gosto. Vou explicar por que eu digo isso. Porque eu gosto da estante de madeira. Você gosta da estante de vidro. Então, o que está certo? O que está dentro da sua casa. E o que está certo? O que está dentro da minha. Nem por isso estamos errados.
Mas eu tenho esse costume de não imitar ninguém. Eu faço o que eu aprendi. E assim vou continuando com a minha Umbanda. Lado do Candomblé, aí veio o Pai Celso me refinando. E ainda tem muito para me aprender, tanto dentro da Umbanda como na lei de Candomblé. Nossa, nem se fala. O leque é enorme, é vasto, né? A sabedoria de Candomblé Gente, não tem limite. Sempre tem uma coisa, sempre tem um que sabe mais, tem um antigo que sabe outra coisa e assim nós vamos indo. Então, eu vou morrer e não vou aprender, nem a metade. Mas estou me refinando. Devagarzinho estou indo, ouvindo uma palavra do Pai Celso, um puxão de orelha daqui, outro dali, meu filho vá aqui, não vá ali, Cláudio, não é para fazer isso, faça aquilo. Tem que ser assim. Então eu me orgulho bastante de mim, tenho orgulho dos meus filhos carnais, lógico, todo mundo aí, graças a Deus, com um caráter ímpar, me respeitam, né, porque eu também não sou fácil, né, eu não rezo muito para dormir. Então, o que eu tenho a dizer é que a religião é maravilhosa. É um pouco da minha história, uma história, uma vida difícil. Não foi fácil chegar onde eu cheguei. Eu não nasci de chocadeira. Deus e os orixás e seu veludo sabe que eu passei para estar aqui. E o que eu ainda passo. Mas só agradecer. Cláudio, tem algo que vem na sua cabeça agora, se eu perguntasse para o senhor o que o senhor ainda sonha em vivenciar, qual experiência o senhor ainda não teve e ainda quer ter dentro do candomblé, ou talvez até relacionada à realização pessoal que o senhor queira ainda conquistar? Dentro do candomblé, eu não sei, candomblé, eu quero continuar, lógico, tem muita coisa para mim ver ainda que eu quero ver, muita coisa. Dentro do candomblé, dentro da Umbanda, eu quero ver muita coisa. Agora, na vida pessoal, quero ver você se formar, a Bárbara se formar, Daniel, Claudinho, meu sonho, e netos. Agora a próxima meta é neto, né? Eu quero ter um neto, acho que eu estou... reviver vocês. Que vai ser através do neto, lembrar, né? De vocês. Que nem você chegou na minha vida, com sua mãe você tinha 4 anos de idade. Hoje quantos anos você tem? 20 para 21. Então, criei. Ajudei a mãe dela a criar ela e... Por isso que eu digo, minha filha. Sem sombra de dúvida. Minha filha. Então hoje é a hora que eu ver um neto correndo por aqui, para lá, para cá, eu vou... O candomblé ele vai fluindo. Se eu tiver paciência e procurando ouvir como eu ouço o que meu babalorixá diz para mim dentro da religião, tem muita coisa a acontecer ainda. Eu estou sentando, eu estou começando a gatinhar agora dentro da lei de candomblé e eu tenho a certeza e a consciência disso, que na hora certa, mas estou aí, passos curtos, como diz Exu Veludo, passos lentos, porém contínuos. Com certeza, agora é uma missão, né, também muito importante, recente na sua vida, que é o programa. O senhor vai ter oportunidade, uma grande oportunidade de mostrar, né, o que é a religião para muita gente que ainda tem dúvida. Sim. Né? Muitas pautas, vem muita coisa por aí nos próximos programas, entrevistas. O pessoal vai ter muita coisa para aprender, né? Porque a religião também tem muito que ser explorado. Estamos abertos a qualquer babalorixá que queira contar a sua história como eu estou fazendo hoje, nos procure. O telefone é 995923114, DDD 11. Só me ligar, a gente vai até vocês, como digo em todos os programas. Vamos contar as nossas histórias. Vamos falar, mostrar para quem não conhece a nossa religião que ela é rica em sabedoria, que nossa religião não é coisa do mal. Exu não é coisa do mal. Nossos orixás, muito menos. E agradeço mais uma vez
a Oeste Paulista TV, ao presidente dela, o Lizardo, e seu filho, o Rafael, pela oportunidade. E os próximos programas aí, nós vamos ter o meu Babalorixá também tirando dúvidas, perguntas que vão fazer a ele, e tirando dúvidas aí, tudo que possa ser dito, explicado dentro de Candomblé, ele vai fazer. Estamos gatinhando também aí com o programa, mas já começamos a dar uns passos. E espero levar isso até a hora que o Ludumare permitir. Eu acho que, para finalizar, o senhor poderia cantar alguma cantiga, a primeira que vem na cabeça do senhor? A primeira que veio. Oxalá, meu Pai, tenha pena de nós, tenha dó. Se as voltas do mundo é grande, seus poderes são maior. E uma outra que eu sempre gosto de cantar também, que lembro que Pai Tomé me cantava, ele cantava e me marcou muito. Ele gostava de cantar assim: tempo é meu, eu sou do tempo, e o tempo me dará. Tempo é meu, eu sou do tempo, quero ver quem vai mudar. Saudoso Pai Tomé, ele olhava para cima, apontava e cantava: tempo é meu, eu sou do tempo, e o tempo me dará. Tempo é meu, eu sou do tempo, quero ver quem vai mudar. E isso se concretizou na minha vida. Essas palavras de 1988. Lembro como se fosse agora. E é isso. Prazer para mim, minha filha me entrevistando. Não tinha pessoa melhor. Prazer é meu. Eu agradeço aos irmãos e irmãs e os adeptos, aos filhos, aos simpatizantes. Agradeço pela oportunidade de estar entrando dentro da casa de vocês, dentro da vida de vocês e levando uma palavra boa. Só agradecer. Como eu sempre digo, axé. Axé a todos. Muito obrigado. Obrigado, Ana Laura, pela entrevista. Gostei. Eu agradeço. Gostei. Prazer. Até, gente. Fiquem com Deus. Até Que mais. Oxalá e Oxóssi abençoe a vida de todos nós. Axé. E aí, viu um pouco da minha história? Ouviram um pouco da minha história, da minha passagem, da minha trajetória dentro da religião? Não foi muito fácil, mas foram coisas maravilhosas, só aprendizado, e ainda tenho muito a aprender. Mas agradeço a vocês pelo compartilhamento, por vocês terem assistido mais uma vez. Enfim, agradeço a todos por terem a permissão de entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida, você tirar esse tempinho para nos assistir. Próximo programa, perguntas que fizeram ao Babalorixá Pai Celso de Oxalá, meu Babalorixá, e as respostas, um programa muito interessante também. Tiraram suas dúvidas, tudo que foi possível ali foi tirado, não deu para todas as perguntas serem elaboradas, mas, que senão o programa ia ficar muito extenso, mas foram várias perguntas que foram respondidas. Aguardo vocês no próximo programa, Pai Celso de Oxalá. Bom final de semana a todos, com responsabilidade, não vamos esquecer do Covid, ele existe, é verdadeiro, fiquem em casa, se guarde, se resguarde. Saúde a todos, que Oxalá e Oxóssi abençoe a todos vocês. Muito obrigado, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Axé a todos. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque.
O tratamento é realizado em sistema de internação voluntária. Visa a recuperação através do autocuidado e sociabilidade, palestras, estudos dos 12 passos do NA e AA, dos 12 princípios do amor exigente, grupos de sentimentos e ajuda mútua, juntamente com espiritualidade, plano de prevenção à recaída, PPR, terapia racional emotiva, TRE, treinamento de habilidades sociais, THS, palestras motivacionais, musicoterapia, voltadas para a valorização da vida e sua capacidade de reescrever seu novo caminho. Atividades recreativas, realizada por profissional especializado que ajuda no processo de desintoxicação natural, desenvolvendo a reabilitação motor e física. Contamos também com academia, jogos, campo de futebol, piscina. Todas as atividades são realizadas conforme o cronograma e orientação do educador físico. Atendimento psicológico e psiquiátrico, conforme a demanda. A dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Por isso, a importância da mudança dos familiares também. Comunidade Terapêutica Maanaim, São Roque.